Olá para você, boa tarde, ou bom dia, boa noite, eu não sei onde você está agora. Estamos reunidos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Esta palavra nos traga hoje bênçãos do céu. Deus ele quer falar ao nosso coração e quer nos dar alegria, bênçãos. A palavra está hoje em 2 Coríntios 12, de 1 a 9. É o espinho na carne. Basta-me tua graça, Senhor. Não importa que me glorie? Na verdade, não convém. Passarei, entretanto, as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se foi no corpo, não sei. Se fora no corpo também, não sei. Deus o sabe. Sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e já ouviu palavras inefáveis, que não é permitido um homem se repetir. Desse homem eu me gloriarei, mas de mim não me gloriarei. A não ser das minhas fraquezas, pois ainda que me quisesse gloriar, não seria insensato, porque diria a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém me tenha em conta de mais do que vê em mim, ou ouve dizer de mim. Demais para que a grandeza das revelações não me levasse a orgulho, foi dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me esbofetear e me livrar do perigo da vaidade. 3 vezes roguei ao Senhor que apartasse de mim, mas ele me disse: basta-me a minha graça, porque é na fraqueza que revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Amém? Irmãos, nós vemos aqui, né? Vamos pegar mais do versículo 5 ao 9, em vez de falar do 1 ao 9. Onde Paulo, ele fala de um homem, né? Teve uma santidade que se foi arrebatado ao terceiro céu, não sei se foi Enoque, se foi Elias. Mas ele fala que ele não quer ser gloriado pelas coisas. Porque é muito sério, a gente pode dizer isso, nós que somos ministros, que somos profetas, é muito complicado, porque às vezes as pessoas inconscientemente, quando você faz uma pregação, vêm e te elogiam, te colocam no pedestal. Há o perigo. Inclusive, esses dias eu vi um testemunho do próprio Fábio de Mello, você pode ver que ele sumiu da televisão. Porque ele falou que ele estava vendo essa tentação de estar em lugares assim e que não estava edificando. Há pouco tempo eu ouvi falar desse testemunho dele. Ainda bem que ele viu a tempo, né? E eu posso dizer isso também, né, da gente que é ministro. A gente tomar todo o cuidado. Veja que Paulo falou, às vezes, a profundidade que Paulo tinha, a intimidade que ele tinha com Deus, chamava a atenção das pessoas. Satanás, ele quer pegar no pecado da vaidade. Muitos de nós, às vezes, né, caímos nesse pecado. Eu já estou há muitos anos na caminhada, comecei jovenzinho, graças a Deus. Tive bons mestres que me mantiveram distantes da vanglória, da arrogância. Eram pessoas que me mantinham, olha, foco, tá? E às vezes a gente sente, né, muitas coisas. Eu, por exemplo, a gente vê a grande realidade da vida da gente, que às vezes a gente não tá. Por exemplo, eu já fui fazer shows em lugares cheios de pessoas, onde ali você era aclamado e tudo mais, mas no outro dia você voltava para a tua cidade
Você não andava naquele vazio, naquela situação. Porque não é isso que vai preencher o seu coração. É a presença de Deus. Nós somos aquele burrinho. Sabe um burrinho que Jesus chegou para os apóstolos? Olha, você vai lá em tal lugar, vai ter um burrinho amarrado lá. Você pega o burrinho e traz para mim. Se alguém perguntar, ó, oh, você está pegando o burrinho? Não, o Senhor vai precisar dele. E traz para cá. Então, o burrinho ele tinha uma missão. Jesus disse aos apóstolos, vai lá e pega esse burrinho e traz para cá. Pois bem, no dia seguinte, Jesus entra em Jerusalém sentado no burrinho. Não é? Nós somos muito burrinhos também, viu, gente? E quando Jesus entra em Jerusalém, as pessoas começam a soltar, colocar palmas. Os ministros, nós ministros somos burrinhos. Colocar palmas para que Jesus entrasse em Jerusalém. E o burrinho olhava, poxa, eu tô demais, hein? Olha só, quanta coisa, o pessoal colocando palmas para mim passar como um rei. Que burrinho se achou naquele momento, né? Mas mal sabia ele que era que nós ministros fazemos, carregamos nas costas. Quem ele carregava no lombo? Era Jesus. Né? O mestre que entra num jumentinho simples, na simplicidade de Deus. E ali o burrinho se inchou de arrogância. Ele falou, tô bem, hein? Vou dar uma passadinha lá de novo amanhã. Quando ele passa lá não tem ninguém. Ele passa sozinho, acha estranho. Cadê as pessoas que estavam aqui? É isso que nós ministros somos, irmãos. Nós somos esse burrinho que Jesus entrou em Jerusalém. Tudo aquilo que há dentro de nós, tudo isso que agora, essa pregação que eu estou fazendo para você, é o burrinho. É Jesus que está aqui, fazendo as coisas acontecerem. Desprovido de vaidade nenhuma. Porque eu sou o burrinho, sem Jesus nas minhas costas eu não sou nada. Ninguém vai colocar palmas e mantos para mim passar. Eles colocam quando eu levo Jesus. O burrinho levava Jesus para Jerusalém. Nós somos esse burrinho que também leva Jesus. Que às vezes vem as pessoas se elogiar. Que maravilha de pregação. Que maravilha de oração. Que maravilha de música que você cantou. Como você canta bem. Não esquece, você é o burrinho. Atrás de você tem o mestre. É para ele que são os elogios. Nós somos esse burrinho que carregou Jesus na entrada de Jerusalém. E recebemos todos os elogios, todos os mantos e as palmas ali. Porque estávamos com Jesus. O burrinho de Jesus era um. Porque Jesus estava montado nele e o burrinho o transportava. Nós ministros somos assim também. Quando nós levamos a palavra de Deus, nós transportamos esse Jesus. O burrinho transportava pelas pernas, nós transportamos pela voz. Mas às vezes eu transporto pelas mãos quando eu estou tocando. Mas, independentemente, é a mesma função do burrinho. Nós somos o burrinho. Nós somos o jumentinho que Jesus pediu para os apóstolos ir buscar. Um dia Jesus pediu para nos buscar também. Chama aquele Zé Manézão lá do Roger lá, ó. Aquele Zé Ninguém, aquele verme. Chama ele, por favor. Eu falo isso, mas Jesus fala, chama aquele meu filho amado. Aquele meu filho que eu amo de todo o coração. Sabe? Porque Jesus não chama assim. Eu sou um verme, lógico. Mas Jesus me chama como um príncipe, como um rei. Como um filho amado. Como um irmão. Porque o filho, quem chama é o pai, né? Ele é Deus Filho. Mas Deus chama aquele meu querido. Que eu amo de todo o coração. Eu quero colocar nele o meu espírito. E ele vai me levar por entre as nações. A sua palavra vai transmitir aquilo que eu quero. A sua boca vai ser a minha boca. Eu peço a vocês, aqui, Paulo mostra no ministério dele. Mas às vezes a gente tem vaidade fora até da igreja. Outro dia eu conversava isso com meu pai.
né? A gente estava andando de carro. E eu falei na questão da arrogância. Eu falei, pai, eu nunca fui arrogante porque eu sei que eu posso até ser o supra-sumo em alguma coisa. Eu ser top, eu pregar bem, eu tocar bem, sei lá. Pode até ser, mas sempre vai ter um melhor que eu. Se eu chego no trabalho e eu sou bom no que eu faço, que eu me mantenha humilde. Porque um dia vai chegar um cara melhor que eu. E se eu for arrogante, ele vai tomar o meu lugar. Então, que eu me mantenha humilde naquilo que eu faço. Porque sempre vai ter alguém melhor do que eu. Sempre. Sempre vai aparecer alguém que vai te superar. Então, a humildade nos faz reconhecer isso. Que nós precisamos buscar servir. Nós somos chamados a Deus para sermos servos, para servir. Só que tem muitas pessoas, muitas aí que se aproveitam da graça de Deus e querem ser servidos. Eu não quero dizer todas as igrejas, todos, mas existem algumas específicas que são assim, que usam da má fé do povo. Se você no seu trabalho procura ser mais humilde, como eu falei, sempre vai ter alguém melhor que você. Se não tem ainda, um dia pode aparecer. Porque a gente não é melhor em tudo. Eu falava isso com meu pai, eu falei isso para ele quando ele falou assim, eu era arrogante antigamente, mas eu era arrogante naquilo que eu era bom. Naquilo que eu falei, mas sempre tem alguém melhor, falei para ele. Aí ele olhou para mim e ficou quieto. Porque é uma realidade, é uma verdade. Então, Paulo fala aqui do ministério dele, eu falo do meu, mas além dos nossos ministérios, nós temos uma vida onde a gente leva não só a palavra de Deus, mas a gente interage, tem uma vida social em todo lugar. Que nós não tenhamos arrogância, mas que nós tenhamos no coração, sim, um desejo de buscar crescer naquilo que a gente faz. Eu acho interessante isso também, né? A diferença entre o arrogante e o humilde. Eu sempre falo isso, sempre comento isso. O arrogante é o imaturo. E vou explicar o porquê. E o humilde é aquele que tem maturidade. O arrogante, ele se acha bonzão. E às vezes até é. Mas ele, por ser arrogante, ele não aceita sugestão, ele não aceita nada. Então ele se fecha na sua redoma, na sua bolha, no seu mundinho. E ele é bom naquilo, mas ele se estaciona. Porque ele não quer buscar a ajuda do outro. Porque eu já sou bonzão. Por que eu vou precisar do outro? Agora, o humilde não. O humilde sempre cresce. Porque ele sempre ouve a voz de todos e sempre busca uma oportunidade de crescimento. Olha, aquela pessoa está falando isso, deixa eu prestar atenção. Às vezes a pessoa é até inferior. Mas isso não quer dizer que a pessoa que é inferior, eu falo em questões de... Porque para Deus somos todos iguais. Inferior em questão de conhecimento, alguma coisa, que ela não tenha algum conhecimento que ela não possa te passar. Isso é importante. Isso nos faz crescer. Nos faz olharmos para um novo horizonte, para uma nova possibilidade de crescimento. Então Paulo fala, por isso eu pedi a Deus que me colocasse um espinho na carne, e Satanás me chicoteando, para que eu não caísse no pecado da soberba, da vaidade, da arrogância. Porque a partir do momento que nós temos um espinho na carne, que a gente apanha, né, chicoteado por Satanás, a gente cai na nossa realidade. A gente cai numa realidade que eu não sou nada. Porque muitas das vezes eu acredito que eu sou uma coisa que eu não sou. Isso é arrogância. Eu achar que eu sou mais daquilo que eu sou. Então, é necessário que nós entendamos esse propósito e busquemos um crescimento de humildade no nosso coração. Veja Jesus. Jesus era Deus, meu irmão. Jesus era Deus, Filho de Deus, descido do céu.
palavra diz que ele renunciou de todas as vantagens de ser Deus e se submeteu a todas as desvantagens de ser homem, com exceção do pecado. Ou seja, Deus criou os céus, Deus criou os anjos, e lá embaixo, a última criatura, Deus criou os homens. Jesus está acima dos anjos, está em igualdade com Deus Pai, porque ele é filho de Deus. Mas ele foi lá embaixo. Ele se tornou um de nós. E andou no meio de nós. Você não vê Jesus com arrogância. Eu sou filho de Deus. Eu posso. Não. Pelo contrário. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele lavou os pés de cada um dos discípulos. Ele falou, olha, Pedro ficou assustado. Não, meu pé você não lava. Se eu não lavar o seu pé, você não vai entrar no meu reino. Então me dá um banho. Aí ele fala, é preciso que eu faça isso hoje e um dia vocês farão isso. Lavar os pés era o serviço dos servos. Era o serviço dos servos, não dos convidados, dos empregados. Era o serviço mais baixo que tinha. E Jesus falou, eu vou lavar os seus pés. Assim, ele nos ensina. Ele é Deus. Ele é poderoso. Jesus, na sua humildade, aceitou a crucificação. Chorou sangue. Mas sabia que era para a glória de Deus Pai. Então Jesus, ele foi até o fim. Ele mesmo falou para Pedro, Pedro, desembainha a tua espada. Se eu quiser, eu peço para o Pai, ele me manda uma legião de anjos. Mas, irmãos, Deus tem a classe de sete tipos de, 7 moradas de anjos, né? Anjo, arcanjo, querubim, serafim, né? Anjo, arcanjo, querubim, serafim, potestades, né? São várias classes de anjo. Deus lá em cima, ele vem ser um homem. Deus se humilha para ser homem. De homem, ele se faz o mais baixo de todos os homens. Porque ele morre numa cruz. Ele morre como um criminoso. E o crime dele qual foi? O meu e o seu crime. E não satisfeito com isso, ele descer do seu trono, se transformar num mísero homem. Veja, para ele vencer Satanás, ele teve que se humilhar, se colocar abaixo, para daí ter poder sobre Satanás, não deixar Satanás tomar conta das vontades dele. Ele se humilhou. A palavra diz que ele se humilhou até a morte, morte de cruz. Mas ele vai além. Ou seja, ele se tornou homem, se tornou o mais baixo dos homens, porque ele morreu numa cruz como um criminoso. Mas não satisfeito, ele se tornou uma fraçãozinha de pão. Uma partícula de pão. Para que aquele que comer desse pão e beber dessa carne, ter com ele, ter com Cristo os céus, né? Paulo diz ainda, né, lá em Coríntios, que nós nos julguemos se somos dignos ou não de receber o corpo de Cristo. Se nós julgássemos, não deveria haver. Se nós julgássemos a nós mesmos, não deveria haver julgamento. Mas que cada um veja se está digno de receber o corpo de Cristo. Irmãos, buscai ao Senhor de todo o coração. O Senhor, Ele é o nosso Deus. Então, assim como Paulo, que pediu a Deus um espinho na carne, que nós tenhamos também. O que Paulo quer dizer com espinho na carne? Satanás esbofeteando. Baixa a bola, deixa eu ver quem eu sou de verdade, deixa eu viver a minha realidade. Eu não sou quem algumas pessoas acham que eu sou.
Tem minha banda, inclusive teve um rapaz uma vez que chegou pra mim, fã da banda, faz tempo que eu não o vejo também, e falou assim, Roger, você é o melhor guitarrista do Brasil. Eu falei, o quê? Eu dei risada, né? Não dele, mas eu falei, ó, cara, eu respeito a sua opinião, mas não corresponde à realidade, eu não sou nem da minha cidade. Pode ser que eu seja do meu bairro. Falei pra ele, mas eu sou, né? Quer dizer, imagina, se você não tiver Deus no coração, um elogio desse pode te destruir. Por isso que Paulo fala, espinho na carne. Que nós tenhamos esse espinho na carne, que nós voltemos sempre à nossa realidade, de onde nós saímos, e entendamos, Deus é tudo em nossa vida e nós não somos nada. Até a próxima oração e pregação. Fica na paz.